Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu me chamo Pedro Ramon, sou aluno da licenciatura em Química de noite pelo UFPB e eu vou falar um pouco sobre o tema 2. E aí, antes de eu começar propriamente com a notícia do Olho Digital, eu vou começar com uma questão, só para ser um pouco diferente. E o que a questão traz? Antes da descoberta de que o freon 12 é prejudicial à camada de ozônio da atmosfera terrestre, o composto era usado como agente dispersante nos recipientes de espuma para barbear, desodorantes e etc. Sua entalpia de vaporização no seu ponto de ebulição normal, de menos 29,2 graus Celsius, é de 20,25 kJ/mol menos 1. Estime a pressão que o recipiente de espuma para barbear, usando freon 12, teria que suportar a 40 graus Celsius. A temperatura de um recipiente exposto à luz solar. Admita que a entalpia de vaporização seja constante no intervalo de temperatura mencionado e igual ao seu valor a menos 29,2 graus Celsius. O que a gente precisa pontuar primeiro nessa questão? Como a entalpia de vaporização ela é independente da temperatura, vamos usar Clapeyron. E a forma de Clapeyron está apropriada aqui pelo logaritmo natural das pressões, a entalpia de vaporização, o R, que já é tabelado, e a diferença das temperaturas inicial e final. E continuando na linha de raciocínio, o que a gente tem que observar de importante? Que as temperaturas elas precisam estar explicitadas em Kelvin e também que a entalpia de vaporização é dada em kJ por mol, só que o nosso R é em joule. Então, a gente deve fazer também essa multiplicação 10 elevado à terceira para poder balancear e cortar os termos, né? Joule por joule, Kelvin por Kelvin, tendo o x aqui como um número adimensional que pode ser explicitado também para a gente encontrar a pressão final multiplicando a pressão inicial, que é de 1 atm, vezes o exponencial desse valor. Então, multiplicando 1 atm vezes a exponencial desse termo aqui, encontramos que a pressão em atm será de 9,1 atmosferas. E aí, partindo para a notícia do Olhar Digital, a notícia explicitada foi de que o novo estado da água é descoberto em experimento de alta pressão. E aí a notícia ela traz um pouco de questionamento sobre as transições de fase, principalmente das transições de fase referentes à formação do gelo. Na notícia ela explicita que existem diversas variações de gelo, mais ou menos entre 19 a 20 variações e estados de transição na formação do gelo que podem ser vistas em estudos controlados em laboratório. E aí o que é que eu pontuei de importante, né? Que a forma mais básica é essa do gelo 1, que é a forma mais desastrosa falando em termos moleculares, pois todo o oxigênio dessa composição é meio que disposto de forma aleatória. Então qualquer alteração quebra esse arranjo. Eu explicitei aqui a formação do gelo mais comum, que é justamente o oxigênio mais para fora e o hidrogênio mais para dentro, formando essa rede de ligações de hidrogênio que podem ser vistas através de vários estudos. E o que é que ela traz além? Entretanto, quando submetemos o gelo que conhecemos a diferentes pressões e temperaturas, essas moléculas podem se reagrupar de forma mais organizada, que é chamado do gelo 10. Então, temos entre a transição do gelo 1, que é o gelo menos simétrico e mais instável, e o gelo 10, que é justamente essa, que é o gelo mais estável, totalmente simétrico. E aí o que a notícia ela traz de relevante é a formação de um estado intermediário de transição entre o gelo 7 e o gelo 10. O gelo 7, ou ICE 7, parte da pesquisa atual, é o gelo com oxigênio mais certinho, mais o hidrogênio bagunçado, enquanto o 10 é encontrado quando o cubo de gelo é submetido a pressões muitas vezes maiores do que o nível do mar na Terra. O gelo 7 vem pelo caminho contrário, ou seja, de pressões inferiores. Aqui eu trago um pouco do que seria o gelo 10, que seria o eixo totalmente simétrico, A gente vê vários planos de simetria nessa molécula, que podem ser até calculados, e o gelo 10
é submetido a pressões muito, mas muitas vezes maiores do que o nível do mar, e aí a gente encontra esse tipo de gelo totalmente simétrico. E qual foi o experimento que os cientistas eles fizeram para denotar a forma, né, de transição do gelo 7? Eles colocaram a água em um pequeno recipiente feito de diamante, então começaram a congelar tudo em meio a cristais minúsculos e eles começaram a usar disparos periódicos de laser para aquecer, forçando o material a derreter antes de congelar tudo de novo, obtendo o que eles chamaram de um pó cristalizado a pressões muito baixas. Então os cientistas conseguiram ver um estado de transição além do gelo 7, que eles chamaram de Gelice 7T. Esse T justamente vem da transição entre esse gelo, entre a formação desse gelo 7 e a formação do gelo 10, que é o gelo totalmente simétrico. O que, na opinião dos autores, explica, né, alguns comportamentos, o elo que faltava na questão do entendimento da formação das transições de fase a baixas pressões. Era isso que eu queria dizer, então muito obrigado pela atenção.